Namastê, taurinos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura para março de 2022. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas do tarô, uma runa e uma carta de conselho do Arcanjo Metatron no final. Sete de espadas, rei de copas, sete de ouros, dois de ouros. O taurino, em março, ele precisa de uma característica divina que é um desafio para ele. Você precisa de flexibilidade com relação a tudo, a vida inteira, né? Todos os aspectos da sua vida. A flexibilidade, ela está sendo pedida pelo espírito. Ela saiu na posição do jogo que é o espiritual. Jogo de cintura, né? Popularmente falando. Estão pedindo para eu falar também que é o jeitinho brasileiro. Muita gente desconsidera o jeitinho, né? Como a gente fala, porque o jeitinho ele ficou mal visto, né? Mas ele também pode ser uma característica positiva, um dom, né? Quando ele vem daquela ideia do com um limão eu faço uma limonada, né? Se a vida me deu um limão ou limões, enfim. E às vezes eu faço a brincadeira, né? Você pode fazer limonada ou você pode fazer uma caipirinha. Você transforma aquilo, né? A vida te deu ali uma determinada condição, é com aquela condição que você tem que trabalhar. Não adianta você ficar sonhando, né? Só vou fazer tal coisa quando eu tiver uma determinada condição. Isso é muito taurino. Especialmente no que diz respeito a dinheiro mesmo. E aí a gente tem aqui 2 cartas de ouros, né? Pentáculos. Vocês são extremamente ligados a dinheiro. Isso não é ruim. Torna-se ruim se você assume uma postura de escravo do dinheiro, que é muito diferente de você ser uma pessoa cuidadosa, de você ser uma pessoa que se prepara. Isso é outro esquema. Mas existem sim pessoas que se tornam escravas do dinheiro. E com isso, elas traem a si mesmas e outras pessoas também, tá? Isso é notório, né? A gente tem histórias aí de pessoas que fazem mau uso dos seus recursos e dos recursos alheios, né? A gente tem N exemplos disso. Mas a gente também tem N exemplos de pessoas que fizeram de outra maneira e que usaram todas essas características de uma forma positiva, né? E que trouxeram contribuição para as suas vidas e para as vidas de outras pessoas. Então vamos focar no positivo. Eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém. É só uma escolha, né? Uma escolha por um olhar, tá? Há necessidade sim de ter cuidado com esse 7 de espadas aqui. O 7 de espadas é uma carta muito difícil em geral. Ele é uma carta de traição, ele é uma carta de roubo, né? Roubo, falcatrua. Ele é uma carta de ilusão.
você confiar numa determinada pessoa e essa pessoa não ser aquilo que você esperou, ou ela te trair mesmo, ela tirar alguma coisa de você, ela querer ser esperta, né? Esperta no sentido de te tirar algo, né? Aquela coisa da raposa, né? O arquétipo da raposa, mas usado num sentido negativo, tá? Toma cuidado para você não perder dinheiro em aplicação. Se você tiver com aplicações aí que sejam muito voláteis e que estão sujeitas a altos e baixos, ensandecidos, né? Tenta colocar o seu olhar e, se possível, levar o seu dinheiro para aplicações que sejam mais seguras e mais estáveis, tá? Tem também aqui uma questão, não estou querendo falar para assustar ninguém. Observa quando você estiver na rua, porque o 7 de espadas em guié, roubo, assalto, tá? Olha o seu entorno. Você tem uma característica muito positiva, né, que é o fato de ter os pés no chão. Se você pega essa característica e você olha o seu entorno, você vai estar protegido. Aqui eu não estou falando só de uma proteção espiritual, não. Você vai precisar de esperteza, de sacação, de jeitinho, para você olhar e você ver se tem uma pessoa mal intencionada do seu lado. Aqueles que moram em cidades grandes sabem muitíssimo bem do que eu estou falando. Você adquire, é um esquema de sobrevivência, você tem que adquirir uma esperteza, porque senão você pode ser enganado. Isso é uma realidade. A gente vive ainda numa realidade assim. Não se deixe enganar por lobo em pele de cordeiro, eles estão dizendo também. Às vezes você é inocente, porque você acha que todo mundo é igual a você. Não confia gratuitamente nas pessoas. Não é que você vai ficar, o que você vai me dar em troca? Aí eu só vou confiar em você se eu souber o que você vai me dar em troca. Não é para você ir também para o outro oposto, extremo, e ficar vivendo na desconfiança. Mas é o jeitinho, é o jogo de cintura, é você olhar o que está à sua disposição e fazer o melhor possível. Isso tem a ver com o 7 de ouros. E o 7 de ouros, ele está aqui do lado do 2 de ouros, né? Ele está na perspectiva do mental. Então, é como se ele pedisse, Taurino, tenha esse olhar. E o olhar do 7 de ouros também envolve você perceber que você já trabalhou bastante pelos seus objetivos materiais e de outras áreas da vida. E em março você vai aguardar esses frutos. Tem coisas que estão vindo para você, mas elas não vêm em março. Março é um mês de perseverança. Perseverança é uma das palavras-chave do taurino. Então não tem nada de novo debaixo do sol. Março é um mês para você perseverar, para você ser inteligente e esperto, e para você, com isso, entrar em contato com os seus sonhos maiores e de repente perceber que talvez você esteja pendendo para um lado da vida, mas o outro também tem alguma coisa interessante para você. Tem aqui uma diversificação de investimentos. E aí isso pode ser levado para o literal,
como isso também pode ser metafórico, tá? Não aposta todas as suas fichas, por exemplo, no trabalho, na vida profissional. A vida profissional vai ser uma parte muito importante de março, mas lembra que existem outras coisas a fazer na vida. E aí tem o Rei de Copas no emocional. Você com bastante estabilidade, certeza, confiança. Isso é ótimo para você ter bons relacionamentos. Não estou falando só de relacionamento de casal. Todos. Pensa em todos os relacionamentos. Profissionais também, né? Você vai estar bastante confiante. Então deixa essa confiança exalar. Deixa as outras pessoas verem essa confiança. Não seja a pessoa que vai ficar com essa energia de 7 de espadas. Porque esse 7 de espadas muito bem pode ser você também. Não precisa ser necessariamente você a vítima. Não, você pode ser esse cara. Não esqueça que quando a gente traz um arcano aqui, a gente tem que pensar em todas as variáveis. Então você pode ser esse cara. É como se o tarô também estivesse dizendo, não seja o espertinho. Uma coisa é você ter jogo de cintura, o jeitinho, a esperteza, você com um limão fazer uma limonada. Outra muito diferente é você querer usar da sua sagacidade para você enganar outras pessoas. E eu tô falando isso sem juízo de valor. Por quê? Pela posição, né, o 7 de espadas ele tá abrindo o jogo, né? Tá lá na posição do material. É como se ele tivesse... ele tá abrindo a energia do jogo. E quando eu olho as 4 cartas aqui, é como se também o jogo dissesse, olha, se você der uma de espertinho, lá na frente, você vai ter que pagar por isso. É evidente, né? Lei do karma, ação e reação. Que também esse 2 de ouros me remete bastante. Então você tem que estar atento, sim. Porque você vai colher o que você plantar. E aí eu tô realmente falando isso sem juízo de valor. É para você pensar no que você está plantando. Você está trabalhando pelo quê? Essa plantação aqui é o quê? Você não vai colher uma coisa diferente. Você ainda não é capaz de fazer esse tipo de milagre. Se as questões materiais elas estiverem te consumindo muito, se você estiver preocupado, né? Sai um pouco, né? Não é que você vai deixar de olhar, mas sai um pouco e se volta para o emocional, para o seu equilíbrio emocional, para você nutrir bons relacionamentos e você, inclusive, ter a capacidade de construir relações positivas, também de negócios. Aqui pode ser que você pense a respeito de novas parcerias, né? Ou, pelo menos, você fortificar parcerias que já existem. Mas entenda uma coisa, elas não vão trazer todas as possibilidades em março, tá? Março é um mês para você olhar.
para você ver como é que tá o terreno, para você ter um entendimento, para você sentir o chão que você está pisando e para você ter a sacação para entender se de repente você não está apostando numa parceria com uma pessoa que não é legal para você ou que até mesmo queira algo com fins escusos, tá? Então tem um olhar, né? Você tomar conta, tá atento, não ficar com medo da própria sombra, mas procurar ver sim se de repente você não está apostando em relacionamentos que não vão te dar nada de concreto no futuro. Todos os relacionamentos. Bota um peso aí nas parcerias de trabalho, tá? Eu gosto de falar parceria porque aí falando parceria eu tô falando com todo mundo. Eu tô falando com quem tem carteira assinada, eu tô falando com quem é profissional liberal, eu tô falando com quem é microempresário, com quem é grande empresário, com quem está desempregado, porque você está fazendo apostas. Por exemplo, se você liga para alguém para saber se essa pessoa pode te trazer um contato para emprego, essa ligação, essa pessoa, ela é uma parceria, né? Então eu gosto de falar parceria porque aí todo mundo é contemplado na leitura, né? Ver se você pode de fato confiar nas pessoas em quem você está apostando. E o que vai te trazer a verdade a respeito de alguém, se essa pessoa é o 7 de espadas ou é o 7 de ouros, é a energia. Você vai ter que ser capaz de entender se essa pessoa te transmite confiança. Você está aqui como rei de copas, você está numa posição extremamente confiante em si mesmo. Ok. A outra pessoa com quem você quer fazer a parceria, ela está igual? Ela tem que estar igual. Ou você percebe que ela está meio assim, oscilante. Foge de tudo que for oscilante. Tá? Foge de tudo que for oscilante. A única hora que você vai poder permitir a oscilação é quando você perceber que você tem que ser mais flexível nas suas posturas. O rei de copas, né, o rei de água, ele é flexível. Então você vai ter que perceber isso. Olha, eu estou muito rígido aqui, vou dar uma mexida, né? Você pode até se mexer, literalmente falando, fazer um exercício físico, né? Dar uma caminhada pelo seu bairro, né? Você fazer uma viagem curta, trazer a energia do movimento para você ganhar mais flexibilidade. Eles estão falando para mim também que muitos de vocês se beneficiariam nadando, tá? Não precisa você se inscrever para fazer natação, mas você nadar, né? Você ir para uma praia, você ir para uma piscina, enfim. Você estar em contato com o elemento água, né? Isso vai trazer mais essa noção da flexibilidade. Ansus. Ansus tem muito a ver com vocês, porque é uma runa que está ligada à boca. Essa área aqui e a garganta, né, o que a gente engole, está muito conectado a touro, tá? Então essa runa aqui é uma runa que está bem sintonizada com vocês. Ela é uma runa também de fala, né, de comunicação. Então dá para fazer também uma correlação com os gêmeos, né? É o que você põe para dentro e o que você expressa, né?
As suas comunicações, elas vão contribuir, evidente. Talvez você precise também ser mais flexível nas suas comunicações. Talvez também você precise ser flexível com relação às pessoas com quem você se comunica. De repente você está se reportando a um grupo de pessoas que não é o ideal. Você não está no seu nicho, vamos dizer. Você não está se comunicando com aqueles que você verdadeiramente tem que se comunicar. Você pode precisar olhar isso. Você pode estar andando com as pessoas erradas. Pessoas que não querem verdadeiramente o seu bem. E não te cabe, em março, ficar calado. Não te cabe ficar engolindo sapo. Engolir sapo pode te trazer até alguma perturbação energética e somatizar mesmo, se você fica levando aquilo a fio, né? Você somatizar numa doença. Então se expressa, tá? Você vai ter que se expressar de modo geral para conseguir as coisas que você quer. Ninguém é adivinho. Ninguém vai ler a tua mente. Toma cuidado só para você não comer em excesso porque você está querendo aplacar alguma coisa, né? Aplacar alguma emoção ou para preencher um vazio, né? Eu autêntico. E a mensagem do eu autêntico é: quem é você? Essa carta do eu autêntico, ela me remete muito à criança interior, né? A criança interior, ela é uma porta para você conhecer esse seu eu autêntico. A nossa criança, né? Quando você era criança, literalmente, você era um ser mais livre do que hoje. Por quê? Quando a gente é criança, a gente vai recebendo os códigos sociais. A partir de uma determinada idade, a gente está totalmente desconectado do eu autêntico, porque a gente teve que aprender a operar na Matrix. E aí leva-se um tempo até você conseguir desconstruir toda essa programação. Muitos sequer conseguem, né? Sequer sabem que isso existe e sabem da importância de você conectar com a sua criança interior. Quando aparece essa carta ou alguma outra carta desse deck que tem relação com a criança interior, o que eu sugiro, né? Que é a mesma coisa que eu vou sugerir agora. Você procurar lembrar da sua infância, da sua criança. Quando eu deixo essa recomendação aqui, às vezes aparecem uns comentários assim: olha, a minha criança, a minha infância foi assim, assado, foi um horror. Eu sei que para muitos a infância foi uma época desafiadora. E ela é para a maioria das pessoas. Não estou colocando panos quentes aqui. Mas a sua criança, ela é o seu eu autêntico. Ela gostava de certas coisas, ela gostava de certas pessoas, ela sonhava, ela tinha projeções, né? Eu sei que às vezes a criança ela tem projeções que não vão se concretizar no futuro, porque fica aquela coisa meio brincadeira, meio inocência, mas a criança ela tem muito da sua verdade. E é uma verdade que a gente vai aprendendo a desconstruir. Por que muitas pessoas se conectam com o que aconteceu de traumático? Porque ainda está lá. Ela não fez nada para lidar com aquilo. E passam-se as décadas e a pessoa continua sem fazer. E aqui tem esse chamado, tem esse convite.
Quando você vai trabalhar com a sua criança em algum tipo de terapia, o que você faz? O adulto, ele acolhe a criança. Reconhece o que aconteceu com ela e mostra para ela o futuro, né? Olha, eu sou você no futuro. A vida foi difícil, mas olha o tanto de coisas que eu realizei. Essa é a proposta com essa carta. Mas muito além disso, o seu eu autêntico, ele está aí dentro de você e ele está pedindo para você ser mais flexível. Porque você pode estar vendo a realidade de um jeito muito duro. Muito duro. Talvez a sua criança ela tenha mais leveza. Por incrível que pareça. Independente das dificuldades que ela teve. Ela tem muito para te ensinar, né? Tenta olhar para essa carta e sentir que você está olhando num espelho. Eles estão falando até quem sentir, né? Você pegar fotografias suas, né? Você olhar para você, para ver o que vem de informação, o que transborda, como é que a tua criança pode te ensinar a ser mais flexível, tá? Eu sei que eu tô falando de coisas muito avançadas aqui, mas é uma leitura geral, né? Eu não tenho como entrar na questão de cada um. Isso é só uma consulta particular, né? Mas dentro do que me cabe e das minhas possibilidades numa leitura geral, é isso, tá? Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Namastê.